As regras de sintaxe do XML são bastante simples. Elas também são fáceis de aprender e de utilizar. Por causa disso, a criação de programas que podem ler e manipular XML também não é complicada. Veja o exemplo de documento XML. A primeira linha do documento, a declaração XML, define a versão do XML e o tipo de codificação de caracteres que será usado no documento. A segunda linha descreve o elemento raiz e as 3 linhas seguintes descrevem elementos relacionados à raiz, aos quais se pode referir como elementos filhos. A última linha define o fim do elemento raiz. Para a criação desse documento, foram seguidas determinadas regras que valem para qualquer documento XML. No HTML, algumas tags não precisam de fechamento. Já no XML, o uso de tags de fechamento é obrigatório. Caso contrário, o código fica mal formado e o documento não é considerado válido. Você deve ter notado que a declaração XML não possui uma tag de fechamento. Isso é perfeitamente válido, já que ela não faz parte do documento em si e nem é um elemento. Quando você cria um par de etiquetas, deve usar a mesma formatação de maiúsculas e minúsculas, tanto na tag de abertura como na tag de fechamento. Isso é muito importante, pois, de modo diferente ao que acontece no HTML, o XML diferencia a caixa dos caracteres. Assim, a formatação a seguir está incorreta. A maneira correta seria colocar este M em minúsculo. Se você trocar a ordem de abertura e fechamento de tags no XML, o documento não será válido. Por isso, elementos que podem ser escritos desta maneira no HTML devem estar obrigatoriamente escritos num documento XML desta maneira. Todo documento XML deve conter um par de tags para a definição do elemento raiz, sendo que todos os outros elementos devem estar dentro desse. Todos os elementos podem ter subelementos, mas sem que a ordem de abertura e fechamento seja trocada em momento nenhum. Veja este exemplo. Assim como no HTML, os elementos XML podem ter atributos em pares de chaves e valores. Mas no XML, porém, esses atributos devem sempre estar entre aspas, que podem ser simples ou duplas. Se o texto do atributo contém aspas simples, ele deve estar entre duplas e vice-versa, como nos exemplos a seguir. Ao contrário do que acontece no HTML, no XML todos os espaços e quebra de linhas são mantidos. Assim, a formatação original do texto não se perde, sendo passada normalmente para o aplicativo que estiver lendo o conteúdo do documento XML. Aula grande.